Olá, meu nome é John. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de aplicação em Angular consumindo uma Web API. E para começar, eu vou apresentar um pouco sobre a Web API que foi construída para esse projeto. Ela foi desenvolvida utilizando o REST Framework do Django e ela consiste basicamente em uma pizzaria, em que a gente tem as pizzas, os pedidos, os gerentes, os funcionários, os clientes, o endereço dos clientes e o progresso, que é para saber se uma pizza está sendo feita ou se ela já foi entregue, etc. Eu já coloquei essa API para rodar localmente na porta 8000. Aqui está a Web API. Aqui estão listados todos os endpoints dessa Web API. Como eu estou logado como administrador, então eu tenho acesso a todos esses endpoints. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, nesse endpoint chamado Pizza List. Ele serve basicamente para listar todas as pizzas que já foram cadastradas. Então, temos aqui, por exemplo, a pizza 1, que tem o nome e moda da casa, uma descrição, o preço, assim como todas as demais. Agora, falando um pouco sobre a aplicação em Angular, ela foi feita com o intuito de ser uma espécie de site destinado ao administrador do sistema, para que ele tenha acesso a alguns relatórios sobre as suas vendas, sobre os gerentes, sobre as pizzas e etc. A primeira tela que é apresentada para o usuário administrador é a tela de login, para que ele faça o login utilizando um nome de usuário e uma senha. E assim o sistema vai fazer a validação desses dados e, consequentemente, dar uma resposta se o usuário foi validado com sucesso ou não. Agora partindo para a parte do código, essa tela de login ela foi implementada dentro de um componente chamado login. Esse componente login ele utiliza um serviço chamado user service. Com esse user service ele pode fazer o login de um usuário recebendo os dados que forem passados aqui. E se os dados forem validados com sucesso, o usuário é movido para a tela de dashboard. Caso contrário, é exibida uma mensagem de erro para o usuário. Tem o método também do isLoggedIn, que serve apenas para saber se o usuário continua logado. E o moveToDashboard, que serve para mover o usuário para a tela de dashboard. Agora falando um pouco sobre o User Service, ele é um serviço que foi implementado aqui em serviços. O User Service ele é o responsável por autenticar um usuário de fato no sistema. Ele implementa as funções de Login User, Logout e Refresh Token para fazer a manutenção da sessão no sistema. Junto com as funções de setSession, que salva a sessão em local storage, e getExpiration, que realiza o cálculo de expiração para a função refreshToken decidir se é a hora de atualizar o token ou não. Já esses dois últimos métodos aqui, o isLoggedIn e o isLoggedOut, eles servem para verificar se o usuário está logado. E o getToken, que retorna o JSON Web Token para ser utilizado nas requisições autenticadas. Além disso, o User Service possui a classe AuthInterceptor, que implementa os interceptadores do Angular, que nesse caso intercepta todas as requisições HTTP realizadas, e caso o usuário esteja logado, ele injeta o cabeçalho AuthorizationJWT junto com o token na requisição para realizar chamadas autenticadas na API. E por último, tem a classe AuthGuard, que serve como um escudo que impede o acesso de um usuário não logado para as rotas que ela for vinculada. Se um usuário não tiver logado e tentar acessar alguma rota que esteja protegida por ela, ele será redirecionado para a tela de login. E por último tem a interface JWT Payload, que serve somente para definirmos o formato do payload que vai ser retornado pelo JSON Web Token dentro do TypeScript. Agora, para demonstrar como isso tudo funciona na prática, eu vou voltar aqui na aplicação. Dentro da tela de login, eu vou fazer login como um admin e vou clicar em Sign In. Fazendo o login, eu sou redirecionado para a tela de dashboard. Aqui eu tenho alguns dados referentes aos pedidos de pizzas, por exemplo, o total de pedidos e o total ganho nos pedidos. Eu posso navegar entre os endpoints da aplicação e eu posso fazer o logout.
Mas antes de fazer o logout, eu vou mostrar como os dados estão armazenados dentro da aplicação. Então eu vou vir aqui em Application. Aqui em Local Storage, percebe que ele está armazenando dois valores. O primeiro é o token. Então ele tem aqui a key token e o valor, que no caso é o token do usuário que foi autenticado. E o experience at, que é basicamente o valor de expiração para esse token. Caso eu faça o logout e eu volte para lá, ele deletou os valores que estavam armazenados aqui. E se eu não tiver logado e tentar acessar algum endpoint da aplicação, por exemplo, pizzas, eu sou redirecionado para a tela de login novamente, já que eu não estou autenticado. Voltando aqui no código, ele possui um arquivo chamado app routing module. Nesse app routing module que ele faz esse controle de se o usuário está autenticado, ele pode acessar tal endpoint da aplicação. Então, por exemplo, aqui o login ele não necessita do off-guard. Já todos os outros endpoints da aplicação, eles só são acessíveis caso o usuário esteja logado. Então, todos esses que possuem o off-guard são os que estão com o escudo contra os usuários não autenticados. E, além disso, se eu tentar fazer o login de forma incorreta, ele vai me retornar um erro de autenticação. Então, eu vou colocar aqui um nome qualquer. E aí aparece a mensagem Invalid username and password. Please try again. Agora eu vou fazer o login aqui como um administrador. Eu vou explicar um pouco sobre como funciona essa tela aqui do dashboard. Então eu vou voltar aqui nos componentes. Aqui está o componente dashboard. E o componente dashboard ele apresenta alguns dados referentes a pedidos de pizzas. Por exemplo, o total de pedidos e o total ganho. Ele implementa o Demand Service, que é um serviço que utiliza o endpoint Demand da API. E ele serve basicamente para me retornar todos os pedidos cadastrados na API. Então, voltando aqui para o dashboard, então ele tem aqui a função getDemands, que utiliza o Demand Service para poder fazer o get de todos os pedidos da Web API. Então, para cada pedido que ele me retornar, ele vai incrementar no total de pedidos e vai também incrementar o preço da pizza no total ganho. Vamos ver isso na prática. Aqui eu tenho esses dois dados, o total de pedidos e o total ganho. Se eu clicar neles, eu sou redirecionado para a tela de pedidos e aqui eu tenho alguns dados referentes aos pedidos. Por exemplo, o nome da pizza, o progresso, o cliente, o funcionário e o preço da pizza. Agora eu vou fazer o uso de outra tela, que é a tela de pizzas. Essa tela de pizzas, ela utiliza os 4 verbos de uma Web API, que são o get, o push, o update e o delete. No get, ele me lista todas as pizzas que estão cadastradas na minha Web API. Então, se eu voltar aqui na Web API e for no endpoint de pizzas, aqui já estão todas as 4 pizzas que estão cadastradas. Além disso, eu posso fazer a adição, que no caso é um push de uma nova pizza. Então eu vou escrever aqui nova pizza, uma descrição qualquer e um preço, que eu vou, por exemplo, botar 20,4. E aí eu clico aqui em adicionar pizza e imediatamente ele atualiza aqui, mostrando a minha nova pizza, com a chave primária dela e o nome. E se eu voltar aqui na minha Web API e atualizar, ele já aparece aqui a minha nova pizza com os dados dela todos corretos. Bom, agora para demonstrar o update, que seria atualizar o dado de uma pizza, eu vou entrar aqui, por exemplo, na moda da casa. Clicando nela, eu sou redirecionado para essa tela aqui, que é a tela de detalhes. E nela eu posso fazer o update dos dados dessa pizza. Então, por exemplo, eu posso colocar a moda da casa Zada. Eu posso atualizar também a descrição, o preço. Eu posso botar o preço, por exemplo, 23,7
75. Aí eu posso clicar nesse botão de Go Back para cancelar essa atualização, ou eu posso clicar em Save, que aí ele vai salvar essa atualização, ou seja, fazer o update. Então, a partir do momento que eu clico em Save, ele já muda o nome da minha pizza, já coloquei aqui moda da casa usada. E se eu voltar lá para a minha API e atualizar, já está aqui, moda da casa usada. Ele já atualizou e também atualizou o preço aqui. Então, o update ele funciona dessa forma. Já o delete, que é para deletar uma pizza, ele é feito aqui mesmo nessa tela, nesse botão aqui, chamado Delete Pizza. Então, se eu quiser deletar qualquer pizza, basta eu clicar nele, que a pizza já é imediatamente deletada. Se eu voltar lá na minha aplicação e atualizar, a quinta pizza, a nova pizza, já foi deletada. Agora, explicando o código por trás disso. Eu vou vir aqui nos componentes, e dentro dos componentes eu tenho o pizzas. Esse componente pizzas é o responsável por essa primeira tela, a tela de listagem de pizzas e adicionar. Então ele tem os três verbos que são feitos nessa tela, que são o get, o push e o delete. Então está aqui o get pizzas, o add, que seria o push, e o delete, para deletar uma pizza. O pizzas component, ele utiliza um serviço também, que é o pizza service. Então se eu vier aqui em service e pizza service, que utiliza um endpoint da Web API chamado pizza, que eu consigo me referir às pizzas. Então, por exemplo, para fazer o get das pizzas, para fazer o get de uma pizza específica, para fazer o update de uma pizza, para adicionar uma pizza nova e para fazer o delete. Todos os métodos estão implementados aqui no Pizza Service e eles fazem o uso de um modelo chamado Pizza, que está aqui em Models. Então, se eu vier aqui em Models, está aqui Pizza. Esse model Pizza utiliza os mesmos atributos que estão definidos lá na Web API, que no caso é uma chave primária, um nome, uma descrição e um preço. Então, voltando lá no Pizzas Component, ele tem apenas os três métodos, que são o get, o add e o delete. E para fazer o update, eu clico em uma pizza específica e ao clicar em uma pizza específica, eu sou redirecionado para essa tela, que é a tela de detalhes. A tela de detalhes também possui um componente chamado Pizza Detail. Esse Pizza Detail também utiliza o Pizza Service. Ele é o responsável por fazer atualizações nas pizzas. Então, ele tem o método getPizza, que utiliza o Pizza Service com uma APK, que no caso é o ID da pizza passado aqui como parâmetro. Ele tem também o método goBack, que basicamente só leva o usuário à tela anterior e não salva as atualizações. E ele tem o método save, que faz o update da pizza utilizando o Pizza Service. E logo em seguida volta para a tela anterior. A aplicação também possui a tela de managers, que são os gerentes. Então aqui o administrador tem acesso a todos os gerentes que estão cadastrados. Ele pode fazer os mesmos métodos que estão lá em pizza, por exemplo, ver os detalhes de um gerente, fazer atualizações, a listagem em si, adicionar um gerente novo, passando os parâmetros, nome, e-mail, CPF e salário, e deletar um gerente já existente. Eu vou demonstrar agora aqui. Então, por exemplo, eu posso adicionar um novo gerente chamado Igor, com o e-mail igor@igor.com, CPF 123 456 78900 e um salário qualquer, por exemplo, 1.500.
E aí eu clico aqui para adicionar. E ele já é adicionado aqui à minha lista de gerentes. Se eu clicar nele, eu posso fazer as atualizações. Então eu posso botar Igorzinho e salvar. E ele já é salvo aqui. Para mostrar isso aqui na Web API, eu vou vir aqui em Managers. E aqui vai estar o Igorzinho que eu acabei de criar e atualizar. Agora eu vou fazer o delete, que é para deletar um manager. Então eu clico aqui em delete e ele já some. Se eu voltar aqui na Web API, ele também já some daqui. Agora mostrando isso no código, o código dele é muito semelhante ao da pizza. Então ele possui um componente chamado managers, que possui também aqueles 3 métodos para fazer o get de todos os managers, para fazer a adição, que no caso seria o push de um manager passando os parâmetros, e o delete, que seria para deletar um manager específico. Ele utiliza o manager service, que é um serviço que está aqui listado, que também utiliza uma própria URL da API para poder fazer esses métodos. Então, os métodos de get, update, push e delete são todos feitos aqui. E ele também utiliza um model chamado manager, que está listado em models manager, que também tem os mesmos atributos lá da Web API, que são nome, e-mail, CPF e salário. Ele também possui o Manager Detail, que é quando você clica em um manager específico e ele vem para essa tela aqui. Então, está aqui um componente Manager Detail, que tem o Get Manager, que é para poder receber o manager da chave que foi passada aqui na URL. Por exemplo, o Manager 2 e o Manager 3. Então ele vai receber isso da URL, o parâmetro pk, e ele vai fazer o get manager lá do manager service, e ele vai me retornar esse manager específico e vai mostrar nessa tela. Também tem os métodos go back e save, o save para fazer a atualização, no caso o update. E por último, a tela de demands, que são os pedidos. Nessa tela é feita uma listagem de todos os pedidos que estão cadastrados lá na Web API, com alguns atributos dos pedidos, por exemplo, o nome da pizza, o progresso, o cliente, o funcionário que efetuou o pedido e o preço da pizza. Agora para a parte do código, os pedidos também possuem um componente, que é o Demands Component, e esse Demands Component ele faz apenas o get de todos os pedidos feitos lá na Web API. E ele faz esse get utilizando o serviço Demand Service. E é isso. Essa foi uma explicação bem resumida da aplicação. Eu espero que tenha dado para entender e obrigado.